Aí agora sim nós vamos pro terceiro tom de marrom, que é um marrom mais escuro. Este marrom aqui, ó. E aí, claro, eu vou utilizar um pincelzinho menor para eu poder esfumar. O ideal seria um pincelzinho assim, desses de esfumar, ó. O ideal seria que fosse um pincel assim, só que menor. Mas aí, como eu não tenho menor, eu vou utilizar este aqui, ó. Ó, vou utilizar esse aqui menorzinho, tá? Então, sombra marrom mais escura. Mesma coisa agora, ó. Cantinho externo, lembra que a gente faz? Só que agora num espaço menor, ó, uma bolinha menor. E aí agora, pra parte de cima, e esta sombra, eu vou colocar ela lá no côncavo, ó. Então levanta a cabeça um pouquinho assim, que aí vocês conseguem enxergar certinho o côncavo, ó. E aí eu vou entrar com essa sombra aqui no côncavo. Ó, bem no côncavo mesmo, numa área menor, para não tampar o outro marrom que a gente colocou, tá? E agora, aplicou tudo, é hora de esfumar. Então, nós vamos esfumar, limpa o pincel aqui para ficar mais fácil, e esfuma as bordinhas para entrar no outro. E aqui com cuidado, para não tampar o branco, tá? E aí esfuma, ó. Esse pincel aqui, ele é um pincel fofo, mas ele é um pincel achatado. E vocês vão ver que eu consigo fazer toda a maquiagem com ele também. Não é o mais indicado, mas eu consigo ter um resultado bacana com ele também. Provando pra vocês que eu tenho que pensar em resultado, tá? E não em indicação, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Não, pensem em resultado. Se vai te entregar o resultado, então, ótimo. Ó, tô começando a esfumar. Aí eu vou pegar um pouquinho mais de sombra e vou fazer aqui, ó, na raiz dos cílios, só que bem mais na raiz, pra não esconder o primeiro marrom. Ó. Tá? Eu vou escurecer bastante esse cantinho aqui. O côncavo bem escurecidinho também. E as bordinhas bem esfumadas para entrar no outro. Aí você pode voltar com o pincel anterior desse, o pincel que a gente usou a sombra anterior, e ajudar a esfumar. E aí aquela história, esfuma, esfuma, esfuma. Na hora que você achar que tá bom, você esfuma mais um pouco. Ó. Esfuma a parte de baixo aqui um pouquinho também. Tá? Vou voltar com um pincelzinho maior aqui, pra dar uma esfumada nesse encontro aqui do branco e do marrom. Bom, agora a parte de baixo, marrom e aqui rente aos cílios, ó. Não precisa ser tão rente, tá? Porque ainda vai vir o preto. Então traz esse marrom aqui um pouquinho pro côncavo, misturando com os que estavam aqui. Pra criar um degradê bem bonito, ó. E vem até o branco. Aplica a sombra. Vai até o cantinho aqui para unir com a sombra de cima. Aí eu volto com o anterior e venho aqui esfumando todo mundo, ó. Tá? E aí agora, ó, cantinho aqui,
E eu vou puxar um pouquinho pra fora, com a mão bem leve, ó. Tá? Aí eu vou voltar com um pouquinho do marrom do meio e vou colocar aqui, pra ajudar mais. Ó. Aqui tá um pouquinho marcado, tá vendo? Então eu vou voltar com a sombra do meio. Provavelmente foi onde eu botei meu dedo. Eu vou consertar, ó. Agora que a maquiagem já tá praticamente pronta, nós vamos limpar este pincel do meio e eu vou pegar um pouquinho agora da sombra mais escura pra melhorar esse esfumado, ó. Só que... Por que eu tô falando isso? Porque eu não vou mais utilizar ele na segunda sombra. Então eu posso sujar ele com a sombra mais escura. Aí eu posso voltar agora com um pincel maior e dar um acabamento melhor. Tá? Esfumar um pouco aqui a parte de baixo, que eu tô achando um pouco marcado. Ó, e pronto. Parte do marrom pronta, né? Agora eu vou voltar com um pouquinho da minha sombra branca pra gente poder dar uma ajeitada nessa marcação aqui do meio, ó. Então você vem com um pouquinho da sombra branca e vem dando as batidinhas aqui, ó, só pra ajudar a esfumar um pouco aqui essa parte do meio. Ó. Como a sombra não é tão pigmentada, então ela não vai sujar o marrom. E ó, tá? Vamos fazer agora a parte de baixo do preto. Eu vou utilizar, você pode utilizar delineador em gel, você pode usar lápis de olho, o que você tiver preto aí, tá? Eu vou utilizar o BT Velvet, porque depois que eu descobri esse negócio aqui, nunca mais eu usei outra coisa. Então, ó, puxa um pouquinho aqui do olho, eu vou aplicar com o próprio aplicador e vou passar aqui na linha d'água. Ô, gente, eu espero que essas músicas não estejam atrapalhando o vídeo. Ó, apliquei na linha d'água, tá? Então, sempre que você for aplicar um lápis preto na linha d'água, a gente vai fazer um outro passo. Façam isso também para não ficar só esse traço preto assim, ó, esquisito. E sim assim, ó, tudo esfumadinho. Então, sempre que você for utilizar um lápis preto ou marrom, eu falo lápis escuro, né? Suja um pouquinho aqui embaixo, ó, rente aos cílios inferiores. Ó. Tá? Que vai dar um acabamento bem mais bonito. Aqui, enquanto tá molhado, eu vou pegar um pincelzinho assim, pequenininho, tipo ponta de lápis, e vou esfumar isso aqui, ó. O que seria esse esfumar? Apenas espalhar este produto que tá molhado de um lado pro outro, mas sem tirar ele do lugar, ó. E isso acaba que eu tô esfumando as bordinhas. Não vai ficar aquela linha marcada, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não tô levando esse preto aqui pra baixo, pra canto nenhum. Eu tô só tirando o excesso e acabando que eu tô esfumando todo mundo, ó. Tá? Aproveitando que a sombra tá molhada, que esse BT Velvet tá molhado, eu vou pegar nesse mesmo pincel uma sombra preta e vou aqui, ó, dando batidinhas pra selar esse preto. Lembra que eu tenho uma coisa molhada e aí eu vou selar pra grudar tudo, durar e ficar mais pigmentado, ó. Ó, selei. Agora eu pego um pouquinho da sombra, bem pouquinho, e vou nas bordinhas aqui, ó, com a mão bem leve, pra começar a esfumar. Ó. Aí agora, pra esfumar mais ainda, pra fazer com que esse preto entre dentro do marrom, eu vou voltar com aquela sombra marrom mais escura, com um pincel pequenininho,
e vou esfumar a bordinha desse preto, ó, com a sombra marrom mais escura. E aí vai ficar esfumado direitinho, porque já tinha sombra marrom embaixo e agora eu tô só unindo o encontro deles. Ó, eu vou até o cantinho aqui, ó. Tá? Tudo pretinho, tudo certo. Agora é a hora do glitter, do pigmento. Vamos entender uma coisa. Pigmento, ele é um glitter, só que de uma textura bem mais fininha. Então vamos comparar o pigmento com o trigo, que ele é bem fininho, que é este aqui, ó. Ó, ele é bem fininho, tá? Já o glitter, ele tem uma granulação maior, ele tem uma textura tipo açúcar, sabe? Ele tem os grãozinhos maiores, como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, e esse aqui é o glitter, ele tem uma textura um pouco, uma granulação maior. Tô explicando isso pra vocês porque o pigmento, como ele é mais fino, ele vai ter uma capacidade de grudar melhor na pele. Dá pra você aplicar pigmento sem cola de glitter, porque ele é muito fininho, então ele adere melhor à pele do que o glitter que tem uma granulação maior. Neste caso, nós vamos usar uma cola porque eu vou aplicar uma quantidade grande de pigmento. Então, eu quero que grude bastante e porque quando eu coloco uma coisa molhada por baixo, lembra? O que vier por cima, ele vai ressaltar mais. Então, por isso que eu vou aplicar uma cola antes do pigmento. Então, pensa assim, se eu quero colocar um pigmento que ele brilhe muito, eu coloco uma cola por baixo. Se eu quero que ele dê só aquele brilho leve, tudo, então eu não coloco nada, tá bom? Então nós vamos começar assim. Eu vou utilizar uma cola de glitter e vou aplicar essa cola aqui, ó, no cantinho da lágrima, ó. E aí eu dou uma batidinha aqui pra espalhar essa cola com o dedo e vou colocar aqui, ó, abaixo da sobrancelha e dou uma batidinha também pra espalhar, tá? Agora eu vou vir com o pigmento. Esse pigmento aqui é um pigmento verde, mas ele tem uns reflexos dourados. Então, ó, eu vou colocar aqui em cima da cola para ele refletir bastante, ó. E é este mesmo pigmento, eu vou colocar ele cá embaixo da sobrancelha, ó. Só aqui embaixo. Eu vou vir com o dedo aqui sem nada, só pra dar uma ajeitada e dar uma esfumadinha aqui também na lateral. Então ele vai ficar aquele ponto de luz, ó, lá embaixo da sobrancelha e no cantinho aqui, tá? Agora vamos para a parte branca. Eu vou utilizar um pincel fofinho assim, ó. E aí eu vou passar a cola em toda essa parte branca, ó. Passar a cola. E com esse pincel fofinho, eu vou espalhar a cola. Ó, eu vou pegar aqui na parte branca e o pouquinho que tá no pincel eu vou trazendo aqui pra... Acabo pegando, né, a parte do marrom. Limpo este pincel para tirar o excesso de cola. E venho com o pigmento, o mesmo pigmento que eu apliquei aqui, eu vou colocar ele aos poucos aqui, ó. Só que eu vou com a mão bem levinha, pra ele ir aplicando aos pouquinhos, ó, de forma esfumada, tá? Vou vir mais um pouco. Por isso que eu tô usando um pincel fofo. Onde eu quero aplicar de forma mais concentrada, eu aplico com um pincel menor, que foi o caso aqui de cima e aqui do cantinho. Agora aqui, como eu quero aplicar ele de forma mais espalhada, mas eu quero que grude também, né? Então eu aplico com um pincel fofinho. Então vocês viram que eu espalhei a cola com um pincel fofinho, para não ficar aquela cola concentrada. E eu tô espalhando o glitter também, o pigmento, né? Com um pincel fofinho, ó. Tá? Agora eu vou limpar o pincel. Não vou aplicar mais cola
E vou pegar um pouquinho de um outro pigmento dourado. Este é dourado puro, 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 ó. E vou colocar aqui mais pra cima do branco. Só pra complementar. Ó, ele ficou um pouco mais dourado. E pra completar, eu vou colocar agora um outro pigmento, só que ele tem uns reflexos rosa. Ó. Aqui eu tô sem cola, sem nada, só tô colocando aqui porque eu quero uns reflexos rosa aqui também. E olha, tudo brilhante aqui na parte branca, e aí acaba que pega também um pouco lá na parte do marrom, tá vendo? Mas aí tá mais concentrado aqui, tá mais concentrado aqui, ó. É questão de ângulo pra você ver mais o brilho, tá vendo? É uma pena que não mostra tanto aqui. Certo? Agora é hora de colocar cílios postiços.